Pois é, a professora Angélica chegou aqui agora, né? Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante, não é verdade? Você que é língua portuguesa, óbvio, né? Você que já me conhece, um beijo no seu coração. Você que não me conhece ainda, muito prazer, sou a professora Angélica Vasconcelos, ministra da disciplina de língua portuguesa aqui no Vale Concursos, viu? Pois é, e sempre estarei aqui no canal do Vale diretamente com você, atribuindo conteúdo de muita qualidade, viu? Tudo para a sua aprovação. É isso mesmo, você que está aí, olha só, vai fazer o concurso da Polícia Militar do Pará. A professora Angélica chegou aqui agora para tratar com você um conteúdo muito bacana, viu? É, por sinal, muito bacana. Sabe qual é? Olha aqui, ó. Concordância. Isso mesmo. Hoje você vai estudar aí o conteúdo de concordância. Sabemos, lógico, né, que esse conteúdo de concordância é muito bacana. O item concordância é um item muito complexo, viu? Pois é, porque não é à toa que nós temos aí mais de 60 regras que nós precisamos estudar, nós precisamos saber, na verdade, nós precisamos entender. É isso mesmo, nós temos N regras aí para a gente poder associar direitinho. E a professora Angélica está aqui com você hoje, nessa aula totalmente free, totalmente grátis, não é verdade? Para somar conhecimento juntamente com você até a sua aprovação. Essa é a equipe do Vale Concursos, estudando com você, né? Sim, estando com você aí até a sua aprovação. Então vamos lá? Vamos estudar concordância então? Pois é, olha só, veja bem. Nós temos no conteúdo de concordância dois tipos, né, das bonitinhas. Nós temos a concordância nominal, olha só, e temos também a concordância verbal. Vamos começar a traçar e conversar um pouquinho sobre a concordância nominal, tá? A professora Angélica vai te explicar. O contexto concordância, como a professora Angélica disse, que é muito complexo, né? E é verdade isso mesmo. O conteúdo de concordância é aquele conteúdo onde os termos, os vocábulos concordam entre si, viu? Para que haja ali uma harmonia, né? Dentro do enunciado, tá? Esse negócio de a gente fomos, né? Não sei o que tem, não sei o que tem. Nós vai, né? Sim, pois é. Para que não haja esse tipo de condição, veio aí a concordância tratar essa harmonia entre os vocábulos dentro do enunciado, dentro do contexto. Então, quando nós temos concordância nominal, nós nada mais, nada menos temos o quê? Adjetivo, olha só, artigo, numeral e pronome concordando com quem? Com o substantivo. Então, nós temos todas essas classes, ou uma ou duas delas, concordando com o substantivo. Quando nós temos isso aqui acontecendo, né, o adjetivo, artigo, numeral ou pronome, concordando com o substantivo, nós temos ali o quê? Concordância nominal acontecendo. Os termos estando de acordo, tudo direitinho, tudo certinho aí, para o nosso aprendizado. Vamos entender então, a professora Angélica vai colocar alguns exemplos, eu trouxe aqui para vocês, alguns exemplos que a gente vai aí confirmar como acontece essa concordância para a gente poder firmar aí, né, e comprovar direitinho e estudar para gabaritar a questão da prova, fechou? Entendendo a professora Angélica que concordância é questão de toda e qualquer prova de concurso público, tá? A condição de acontecer concordância na sua prova é muito grande, viu? A possibilidade é muito grande. Então, vá atento a este item do conteúdo de língua portuguesa, porque ele é de grande importância para você, ok? Beleza, então eu vou colocar um exemplo aqui agora, que é o exemplo de número 1, para a gente poder entender direitinho como funciona aqui, olha. O alto IP, olha aí, cobre-se de flores amarelas. Olha só o que está acontecendo aqui. Será que está acontecendo a concordância de forma correta, professora Angélica, ou não? Primeira coisa que você, querido aluno, querida aluna que está aí do outro lado estudando para este concurso da Polícia Militar do Pará, precisa saber é o seguinte. O que eu disse agora há pouco sobre a concordância nominal? Adjetivo, artigo, numeral e pronome concordando com quem? Com o substantivo. Então, você precisa identificar primeiro quem?
o substantivo que acontece, ou os substantivos que acontecem dentro do contexto. Ô, professora, aqui a gente achou IP e nós achamos flores. Vamos analisar como esses substantivos estão aqui? Olha só, IP é um substantivo que está no masculino e no singular. Olha só. Flores é um substantivo que está no feminino e no plural. Então, preste muita atenção agora aqui na professora Angélica Vasconcelos. Olha o que acontece. Artigo e adjetivo, olha lá, estão concordando direitinho com o substantivo ao qual se refere. O concordou com o IP e alto também concordou com o IP. Tanto o adjetivo quanto o artigo ali estão da mesma forma que o substantivo dado no contexto, o primeiro substantivo dado no contexto, todos no masculino e todos no singular. Agora observe só, flores, feminino plural. Tem algum adjetivo, algum artigo, pronome numeral que concorda com flores aqui? Tem ou não tem? Pense aí e me responda rapidinho aí do outro lado. Claro que tem, né? Amarelas, olha aqui. Amarelas está concordando com flores. Tá certinho? Está certinha essa concordância, professora Angélica? Claro que sim. Amarelas também se encontra no feminino e também se encontra no plural. Visualizou concordância nominal? Esta é a primeira regra, o primeiro exemplo, o primeiro item que você precisa levar para a sua prova. A condição básica da concordância nominal é esta aqui. Agora a professora Angélica vai colocar um outro exemplo para você, que já começa a tratar alguma particularidade, tá? Algumas, né, das particularidades aí dentro dessa concordância nominal. Preste atenção. Estendeu-me a mão, olha só, e o braço, e aí eu vou colocar aqui, olha, ferido ou feridos. Professora Angélica, por que você fez isso? Por que você colocou ferido ou feridos aqui? Será que está fazendo referência somente ao braço? Vamos entender essa segunda particularidade, que é outra regra que você precisa saber, que é conhecimento básico de concordância nominal? Olha só. O que aconteceu aqui agora foi diferente um pouquinho do exemplo de número 1. Porque o que aconteceu aqui agora foi uma sequência de substantivos, de gêneros diferentes. Olha só o que aconteceu aqui. O primeiro substantivo, ele é feminino e se encontra no singular. O segundo substantivo aqui é masculino, mas nós estamos diante de uma sequência. Eles não estão separados, longe um do outro, igual no exemplo de número 1, não. Agora eles se encontram em sequência. E para piorar a situação, eles estão em gêneros diferentes. Olha só o que acontece aqui. Quando nós temos isso aqui, essa sequência aqui, com substantivos de gêneros diferentes, e o adjetivo vem depois dessa sequência, observe como acontecerá a concordância. Olha só, ela é facultativa. Mas facultativa como, professora Angélica? Da seguinte forma: o adjetivo pode concordar apenas com o mais próximo, ou seja, com o último elemento aqui, ou também o adjetivo pode concordar com os dois ao mesmo tempo. Olha só que na seguinte condição: se o adjetivo que veio depois da sequência concordar com os dois ao mesmo tempo, como há um substantivo no masculino e um no feminino e masculino, o adjetivo aqui tem que ficar obrigatoriamente no masculino, porque ele predominou sobre o feminino, só que, como está o adjetivo concordando com os dois ao mesmo tempo, ele tem que estar no plural. Tá vendo como é que funciona? Isso é regra básica. Fechou? Beleza. Então, sequência de substantivos de gêneros diferentes, adjetivo depois, facultatividade aqui na condição do adjetivo. Ele concorda com o mais próximo, no mesmo gênero que ele, ou ele concorda com os dois ao mesmo tempo, obrigatoriamente no masculino e no plural, por causa da diferença do gênero que houve aqui. Combinado? Beleza. Agora a professora Angélica vai colocar outro item de prova para você. Outro exemplo agora.
que é o seguinte, olha só. Escolhestes mau lugar e hora. Olha o exemplo que a gente vai ver agora. Mau lugar, e hora. Outra condição que é regra básica também. Você teve uma sequência de gêneros diferentes, ó, substantivos de gêneros diferentes. O lugar, substantivo masculino. A hora, substantivo feminino. Tá vendo? O que aconteceu aqui? O adjetivo aqui agora, observe só, veio antes da sequência. Aqui em cima ele veio depois e teve regra facultativa, concordância facultativa. Agora, quando ele vem antes da sequência, ele só pode concordar com o primeiro elemento. Olha só que coisa interessante. Tem gente que acha assim, o adjetivo aconteceu ali, né, diante da sequência de substantivos de gêneros diferentes, que vem depois ou que vem antes, concorda do mesmo jeito. Concorda do mesmo jeito, não. Quando vem depois, tem uma concordância. Ou concordo com o mais próximo, ou com os dois no masculino plural, ou quando veio antes da sequência, só pode concordar com o mais próximo. Visualize isso, porque a professora Angélica não quer que você erre de jeito nenhum esse contexto de concordância em prova. Agora, nós temos casos particulares, né? Por exemplo, deixa a professora Angélica te falar. Aquelas expressões é bom, olha só, é permitido, olha aí, preste atenção, é necessário, olha só que coisa interessante aqui, é proibido, cuidado com elas, tá? Porque isso é BO de prova. Estas expressões, quando estão diante de um substantivo no feminino, elas só concordam com esse substantivo no feminino aqui se houver um artigo. Olha aí o que eu estou fazendo. Antes do substantivo no feminino ou logo depois delas aqui. Olha o exemplo que eu vou colocar para você. Água, olha só, é bom. Preste atenção, olha só. Água é bom. E eu vou colocar a água, olha só, é boa. Ué, professora, por que você aqui em cima não concordou, deixou água é bom, e aqui embaixo você colocou que a água é boa? É simples, ué. A expressão é bom aqui de cima concordou com o substantivo no feminino ali ao qual se refere, porque houve aqui a presença do artigo, olha só, que é o que eu acabei de colocar em regra para você. Como aqui em cima, antes do substantivo feminino aqui, ou antes, perto da expressão aqui, não aconteceu o artigo, eu tenho que deixar a expressão de forma invariável. Tá vendo como é que funciona? Não pode ter variação. Viu como é que é? Isso é pra gabaritar, gente. Isso a gente não pode dar mole, não. O negócio é brutal mesmo. Isso é pra gabaritar toda hora ainda por cima. Viu? Pois é. Outra condição de regra é as palavrinhas anexo, olha só, anexo, incluso, olha aí, incluso e kit. Olha aí que bacana. Por quê? Estas palavrinhas, anexo, incluso e kit, elas concordam com o substantivo ao qual se refere. Elas têm a obrigação de concordar com o substantivo ao qual se refere. Por exemplo, olha só, segue, olha aí, anexa a carta. Olha só, carta é o substantivo no feminino, anexa está concordando com ela de forma bacana, de forma objetiva, top das galáxias. Tá vendo como é que funcionou aqui? Pois é, então concordou com ela de forma muito, muito, muito interessante. Viu como é que funciona? Pois é. Agora, há uma pegadinha de prova aqui com relação a isso, que é a expressão em anexo. A professora Angélica quer deixar para você o seguinte, a expressão em anexo, cuidado com ela, porque não é simplesmente a palavra anexo, é a expressão em anexo. Essa expressão, ela é invariável
dentro da gramática da língua portuguesa. Então, muita calma na hora de você associar, tá? A professora Angélica te deu 2 exemplos de prova. Essa expressão em anexo não aceita concordar, viu? Ela fica invariável, então muita calma na hora. Outro exemplo também que você precisa prestar atenção, outro item, é a palavrinha bastante. A concordância da palavra bastante, tá? Escuta só, a palavra bastante, quando ela tiver do lado de um substantivo indicando quantidade, quantificando aquele substantivo, ela vai aceitar concordar com ele. Bastantes livros, bastantes relógios, tá vendo? Está do lado de um substantivo. Agora, quando a palavra bastante fizer referência a qualquer condição, a um verbo, por exemplo, a eles se desgastaram, verbo, bastante. A palavra bastante, ela vai ser um advérbio, então ela não vai aceitar concordar. Tá vendo como é que funciona? Pois é, a professora Angélica te deu 3 exemplos, que são regras particulares, além das outras tantas que a gente tem, né? Fora as regras básicas de concordância verbal, de concordância nominal, desculpe, que você precisa ter conhecimento para gabaritar a questão de prova. Agora, a professora Angélica vai apagar aqui, porque nós vamos passar e conversar sobre a concordância verbal agora. Vale lembrar o seguinte, às vezes você está aí estudando, né, e ainda não adquiriu o nosso preparatório. Eu vou te convidar, viu? Acesse o nosso site, olha aqui, ó, www.valeconcurso.com.br. Digita lá o cupom da prof, Angélica 10, tudo junto, viu? Pra você ganhar um descontinho bacana aí no curso, tá? E é isso, estude conosco, tá? Nosso curso tá com muita qualidade pra você. O curso tá top, um preço muito bacana, viu? Acesso aí durante 12 meses, viu? Acesso ilimitado durante 12 meses. Então a professora Angélica te convida, tá? Acesse o nosso site, sim, adquira seu preparatório, que lá essa aula tá mara, com todas as regras muito bacanas para você, né? Não é à toa que a gente tem mais de 60 regras aí, e a professora lá dentro do curso explica todas de forma muito clara e muito objetiva para o seu aprendizado, beleza? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a concordância verbal. Olha só, dentro da concordância verbal, deixa eu tirar daqui, eu vou puxar para cá, porque senão eu vou pegar metade do quadro aqui de presente, não pode, né? A gente tem muita coisa para anotar. O que a gente vai entender dentro da concordância verbal? Quando nós temos esse tipo de concordância, o verbo concorda com o sujeito. Olha só, o verbo vai ter que sofrer concordância com o sujeito. Isso é a concordância verbal. É verbo concordando com quem? Com o sujeito. Olha só. Então, quando isso acontece, eu tenho a concordância verbal. Professora Angélica, então tá, me fala aí, o que eu preciso achar primeiro, prof? Para eu poder fazer essa concordância direitinho. O que eu preciso achar primeiro? Você precisa achar primeiro quem? Olha aqui para mim, o sujeito. Tá vendo? Você precisa identificar primeiro o sujeito. Porque de acordo com ele, você vai visualizar o verbo e vai estabelecer a concordância correta. Quer entender direitinho como é que funciona? Olha só o exemplo que a professora Angélica vai te dar. Exemplo de número 1. Primeira regra, que é a regra básica da concordância verbal, tá? Olha só. As salvas, que é uma espécie de formiga, viu? Eram, olha só, uma praga. Olha aí. Angélica, o que a gente tem aqui, professor? Vamos entender aqui. Vamos perguntar para o verbo, né? Porque a primeira condição que a gente precisa fazer é o quê? Achar o sujeito. Então, o verbo tá aqui, ó. Achei o verbo. Eu vou fazer a pergunta para ele para achar o sujeito. O que é que eram uma praga? As salvas. Achei a resposta, olha aí. As salvas tá aqui e é o sujeito. Eu achei, porque as salvas é que eram uma praga. Então, eu perguntei, o que é que eram? Tive resposta, as salvas. Como teve somente um núcleo aqui dentro, o sujeito é simples. Olha aí. Beleza, eu já achei o sujeito. O sujeito é simples e ele está no plural. Olha aqui. Pois é,
Agora vamos concordar? Vamos. O verbo não importa, olha o que eu estou dizendo, não importa a posição do verbo, tá? Não importa. O verbo aqui aconteceu depois do sujeito, olha, está depois aqui, né? Mas não importa se o verbo está depois ou se o verbo está antes do sujeito, tá? Não importa, porque o sujeito é simples. Se o sujeito for simples e o verbo vier depois dele ou vier antes dele, vai concordar com ele bonitinha lá, ó. Sujeito simples no plural, verbo no plural. Você entendeu o que eu falei? Se o verbo vier depois dele ou antes dele, o verbo concorda com ele na boa. Por quê? Porque ele é simples. Agora vamos entender se o sujeito for composto, como vai acontecer a regra. Preste atenção agora. Exemplo de número 2. Olha aí. O que eu vou colocar aqui para vocês? Olha só. Quer ver? Deixa eu pegar o exemplo aqui, que até falhou aqui. Professora, vamos lá, vamos associar direitinho, o exemplo aqui de número 2. Cadê? Achei, olha aqui. A esposa e o amigo choraram. Olha só. O que acontece aqui agora? Tive o sujeito composto. Por que o sujeito é composto? Achei o verbo, perguntei pra ele. Quem é que choraram? Aí eu tive, ó, a esposa e o amigo. Sujeito. Percebam que dentro desse sujeito eu tive mais de um núcleo, ó, esposa e amigo. Então, por esse motivo, o sujeito é classificado como composto. Beleza, o sujeito é composto aqui, professora Angélica. Ok. Agora vamos associar o seguinte, olha só. Se você tem sujeito composto, ele, né, é composto ali porque aconteceu mais de um núcleo, e o verbo veio depois desse sujeito composto, vou até mudar a seta, ó. O verbo veio depois do sujeito composto, o verbo tem que concordar obrigatoriamente no plural. Você entendeu o que a professora Angélica explicou? Ok, olha só. Obrigatoriamente no plural. Se ele vier depois do sujeito composto. Agora, suponhamos, professor, porque quando eu tenho sujeito simples, se o verbo vier depois ou se o verbo vier antes, ele concorda do mesmo jeito com o sujeito simples. E com o sujeito composto, professora Angélica, é a mesma coisa? Não. Vamos entender aqui, ó. Exemplo de número 3. Olha só. Eu vou tratar o mesmo sujeito composto para você. Presta atenção. Olha o que eu vou colocar aqui. Chorou ou choraram. Olha só. A esposa e o amigo. Preste atenção. Mudou aqui agora, ó. Eu vou no verbo, que é chorou ou choraram, e pergunto quem é que chorou ou quem é que choraram? A esposa e o amigo. O sujeito aqui é composto. Olha só. Sujeito composto. Só que o que acontece aqui agora? É composto, né? Porque teve esposa e amigo. Só que agora o verbo veio antes do sujeito composto. E por regra, como pegadinha de prova, se o verbo vem antes do sujeito composto, ele pode ter concordância facultativa. Como assim, professora? Ele pode concordar apenas, deixa eu puxar aqui, ele pode concordar apenas com o primeiro elemento ou concordar com os dois no plural. Então, preste muita atenção, porque isso é muito importante para você. Você vai fazer aí a prova da Polícia Militar do Pará, futuro policial militar do Pará. Você precisa entender esse contexto. Por quê? Porque isso aqui é condição básica da concordância verbal. O que você viu agora há pouco é condição básica da concordância nominal. Tá vendo como funciona? Pois é, a gente não pode deixar de jeito nenhum de associar essas condições básicas. Agora a gente vai para as particularidades, olha só. Quando você tem um sujeito composto, tá? Eu vou colocar assim, o sujeito composto, que dentro dele tem a conjunção ou, muito cuidado, viu? Porque, por exemplo, essa conjunção ou, que se encontra dentro do sujeito composto, ela pode indicar soma e pode indicar particularidade. Então, cuidado.
Porque se ela indicar soma, tá? Ela puder ser substituída pela conjunção e indicar soma, o verbo que está depois lá vai concordar no plural, né? Se o verbo vier depois, ele vai concordar no plural. Se você tem a conjunção ou dentro do sujeito composto e essa conjunção ou indicar opção entre os dois, nítida opção, o verbo veio depois, vai ter que concordar no singular, que a conjunção ou indicou opção, tá vendo? Então, cuidado com isso, viu? Por exemplo, Maria ou João, olha só, Maria ou João estudará, olha só, ou melhor, vamos lá, será o líder, olha só. O que acontece? Tem como a Maria e o João ser líder todos os dois de uma vez? Não, porque a liderança ela acontece com um ou com o outro. Então, o que acontece aqui? Você está vendo que a conjunção ou que aconteceu aqui, ela está dando uma o quê? Uma opção. Ela está indicando opção. Que ou é um ou é o outro. Porque a liderança não tem como ter dois líderes. Então, é ou um ou o outro. Então, o que acontece aqui? Será singular. Olha aqui. Tá vendo? Agora, se essa conjunção ou que existisse aqui, ela desse ideia de soma, por exemplo, só Deus ou Nossa Senhora podiam me ajudar. Por que eu falei só Deus ou Nossa Senhora podiam? Porque Deus e Nossa Senhora podem realizar uma ação conjunta, tá vendo? Então, eu estou concordando o verbo que veio depois, no plural, podiam me ajudar. Tá vendo como é que funciona? Pois é, isso é uma pegadinha de prova. A conjunção ou que acontece dentro do sujeito composto, ela pode dar a ideia de soma, fazendo o verbo concordar no plural, ou ela pode dar uma ideia de opção, fazendo o verbo concordar no singular. Fechou? Beleza. Agora tem outra condição também. A professora Angélica vai citar mais uma, que tem um monte, mas a professora Angélica vai citar mais uma para você. Olha só. Quando você tem um sujeito composto, também, olha só, tudo do sujeito composto, tá? Lá, fulano, 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 Beltrano. Aí depois dele ali veio a palavra ninguém, olha só, que resumiu, desculpe aí, que resumiu esse sujeito composto, ó, ou seja, veio ali um pronome indefinido que resumiu esse sujeito composto. O verbo que está aqui na frente deve obrigatoriamente concordar no singular. Tá vendo? Por exemplo, João, Maria e Alberto, vírgula, ninguém saiu ferido. Ué, professora, mas teve João, Maria e Alberto. Por que saiu aqui? Por causa do ninguém, que é um pronome indefinido e veio resumindo esse sujeito composto. Tá vendo como é interessante você saber? A professora Angélica te explicar. A equipe do Vale Concursos está com você até a sua aprovação por causa disso, tá vendo? Aqui só dá coisa top de linha durante a aula, não é verdade? Pois é, olha só, a professora Angélica despede de você, te desejando muito boa sorte nos estudos, tá? Ó, um beijo para você, viu? Qualquer dúvida você pode chamar a professora Angélica no direct dela no Instagram, tá? Sobre qualquer conteúdo, qualquer item, né? Quer dizer que você tiver dificuldade, viu? E é isso, tá? Ó, estamos juntos com você até a sua aprovação. Grande abraço. Se eu não falei ainda, ó, inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, viu? O primeiro passo para a sua aprovação é esse, hein? Nós estamos aqui sempre com você, tá? Tchau, tchau. Fui e até a próxima aula, se Deus quiser.